E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bom com A vocês? nossa sequência Comigo de mais vídeos uma sobre vez, tá conjuntos. tudo ótimo. Vamos No vídeo de hoje, analisar vamos continuar as operações com conjuntos, ok? E as operações que a gente vai ver nesse vídeo são a de interseção de conjuntos, a união de conjuntos, a diferença de conjuntos e o complementar de conjuntos. Além de ver o conteúdo dela e ver alguns exemplos, no final do vídeo vamos fazer alguns exercícios legais para reforçar. Então não deixe de ver os exercícios no final do vídeo. Ok? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Interseção. A interseção de dois conjuntos ou mais conjuntos, certo? Consiste em você pegar os elementos que pertencem a esses conjuntos simultaneamente, ou seja, os elementos que pertencem a todos os conjuntos, está lá em todos, né? E ele é representado por esse U aqui de cabeça para baixo. Então, a gente lê, quando vê esse A e esse U de cabeça para baixo, esse B, a gente lê A interseção B, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho um conjunto A formado por 1, 2 e 3 e o conjunto B formado por 2, 3, 7 e 8. E eu vou pedir a interseção de A e B. Então, o que eu tenho que fazer é olhar o que tem em comum nesses dois conjuntos aqui. O 1 está nos dois? Não, né? O 2 está nos dois? Tá, tem 2 tanto aqui como aqui. O 3 está nos dois? Tá também. O 7 não, só está no B. E o 8 não, só está no B também. Então, os elementos que estão no 2, nos dois conjuntos, é o 2 e o 3. Então, a interseção de A com B é o conjunto formado por 2 e 3. Beleza? Porque ele está simultaneamente nos dois, esses elementos. Vamos para outro exemplo aqui. Está o conjunto C, formado por 1, 2 e 3, e o conjunto D formado por 0, 4, 5 e 6. E eu vou querer a interseção de C com D. Quais os elementos em comum eu tenho com esses dois conjuntos? O que eu tenho aqui? O 1 está nos dois? Não. O 2 está nos dois? Não. O 3 está nos dois? Não. Então, se você observar, não tem nada em comum. Quando não tem nada em comum, você coloca a chave assim, vazia, sem nada dentro, certo? Então, a interseção é vazio. Também tem outro símbolo que a gente vai ver mais para frente, que é um círculo cortado. Também representa o conjunto vazio. Você só não pode pegar aquele círculo cortado e colocar aqui dentro, porque vai parecer que aquele círculo vai se tornar um subconjunto desse conjunto, ou seja, vai virar um conjunto unitário. E quem quiser saber sobre isso, tem um vídeo aí que eu vou deixar no card falando exatamente sobre essa questão de conjunto unitário. Enfim, continuando. Vamos para mais um exemplo, só que dessa vez a gente vai fazer esse exemplo por diagrama. Então, está um conjunto A aqui, um conjunto B, um conjunto C, um conjunto D, um E e um F. E eu quero fazer representação por diagrama do... Aí tem a letra A, letra B, letra C, né? Eu quero fazer a interseção de A e B. Então, por diagrama, né? Deixa eu colocar aqui um fundo amarelo para ficar mais fácil de visualizar. Então, por diagrama, vou fazer o diagrama do conjunto A, está aqui. Aí, antes de fazer presta atenção, porque antes de fazer o outro diagrama do outro conjunto, para saber onde eu vou localizar ele, eu tenho que ver já a interseção. No caso, se tem algum elemento em comum, ou se esse conjunto está contido dentro, ou se não tem nada em comum. Por exemplo, como aqui é o A e o B, eu já fiz o do A, vou analisar o B, né? O B é formado por 2, 5, 7 e 9. E o A é formado por 2, 5, 7 e 12. Se você observar, tanto o 5 como o 7 pertencem aos dois. Então, quando eu for fazer a outra representação do outro conjunto, eu vou ter que colocar o 5 e o 7 no cantinho desse conjunto aqui, para que o outro conjunto passe e ele fique dentro dos dois. Assim, ó, vou fazer o do B. Fiz o B e repare que esse passou por dentro e deixou esse espaço aqui. E nesse espaço aqui, ele está no centro, ele está tanto no A como está no B. E aí, como ele quer a interseção, eu vou colocar o 5 e o 7 aqui dentro. Então, se você só observasse o círculo A, você vai ver ele dentro. Se você observar só o círculo B, ele também está dentro. Ok? Vamos fazer o item B. Eu quero a interseção de C e D agora. Então, eu vou fazer o conjunto C. Só que antes de fazer o D, eu tenho que observar se tem algum elemento em comum. Então, o conjunto C é formado por 3, 5 e 7 e o conjunto D por 2, 4, 6 e 8.
Se você observar, não tem nada em comum. Então eu não posso fazer que nem eu fiz no item A, passar um diagrama aqui por dentro. Como ele não tem nada em comum, esses são conjuntos totalmente diferentes, então eles vão ficar afastados. O outro círculo que eu vou fazer, nesse caso não é um círculo, né? A outra elipse que eu vou fazer vai ficar afastada aqui, certo? Então não tem nada. E como não tem nada e ele quer interseção, eu deixo aqui vazio mesmo. Vamos para o item C. Eu quero E interseção F. Então eu vou fazer o círculo do E, o diagrama do E, e vou analisar o F. O E é formado por 1, 2, 3 e 4 e o F só por 3. Nesse caso, observe que não tem nada no F que não esteja no E. Esse elemento do E está contido aqui. Então, esse F vai ser um subconjunto desse E. Ele vai estar lá dentro. Então, quando a gente for fazer o diagrama do F, como ele não tem nada que esteja fora, que nem aqui, ó, o conjunto B tinha coisas aqui fora, né? Eu botei o 5 e 7 aqui, porque eu quero a interseção, mas o B também tinha um 3 e o 9. Então, aqui, nesse espaço aqui, teria o 3 e o 9. Nesse não. O 3 só tem ele está dentro, né? Ele está aqui dentro. Então, quando eu vou fazer o diagrama do F, eu vou fazer dentro. E é o 3, que é a interseção. Fechou? Depois a gente vai ver isso mais nos exercícios, daqui para frente. Agora vamos para a união, que é outra operação também, é bem parecida com essa, só que aquela eram os elementos em comum, e na união a gente vai, como o nome já diz tudo, a gente vai unir, né? Vai juntar todo mundo em um pacote. E aí ele é representado por esse U, né? Lembrando, a interseção é o U de cabeça para baixo, e esse em pé, e se diz a união, ou também alguns livros tratam como reunião. Então vamos para o exemplo aqui. Está o conjunto A formado por 1, 2, 3 e o conjunto B formado por 7 e 8. E eu vou pedir A união B. Eu vou juntar isso aqui. Então vai formar um conjunto formado por 1, 2, 3, 7 e 8. Observe que eu peguei esses elementos e juntei com esse num conjunto só. Tranquilo, né? Até mais fácil de entender que o outro. E aí, outro exemplo aqui, está o conjunto C formado por 1, 2, 3 e o conjunto D formado por 0, 1, 2, 7 e 8, e eu vou pedir a união de C com D. Então, vai formar um conjunto grandão com todos esses elementos. Ok? Só que tem uma observação. Ó. O 1 e o 2 estão nos dois conjuntos. Então, eu não preciso pegar e botar um desse e um desse. Eu não preciso repetir o mesmo elemento duas vezes. Aqui eu já digo que um é elemento dessa união. E a mesma coisa com 2. Tranquilo? Vamos ver no diagrama agora, que nem a gente fez no outro. Está aí um conjunto A, um conjunto B, um conjunto C, um conjunto D, um conjunto E e um conjunto F. Então, vamos representar por diagrama. E eu quero, nesse caso, A união B, C união D e E união F. Vamos fazer o primeiro, A união B. Então, eu faço o diagrama do B, ou do A, no caso. E aí, antes de fazer o do B, eu vou analisar se ele tem elementos em comum, né? Então, o conjunto A é 2, 5, 7 e 12, e o conjunto B, 3, 5, é os mesmos, né, da outra vez. Então, os elementos em comum são 5 e 7. Então, quando eu for fazer, mas tem elemento que não é em comum, no caso o 3 e o 9. Então, esse conjunto vai ter um pedaço dentro do A, mas vai ter um pedaço fora. Então, quando a gente for fazer a representação dele, vai estar assim, ó, um pedacinho passando por dentro e outro pedaço por fora. Então, esse vai ser o conjunto B. Quando a gente fez a interseção, um pouco atrás, a gente só marcou aqui, né? Só que na união a gente une tudo. Então, a gente vai colocar todos os elementos aqui dentro. Certo? Ficou todo mundo aqui dentro. Vamos para o item B aqui, para formalizar isso aí. Reforçar. Então, eu quero C união D. Então, eu vou fazer aqui o diagrama do C. A gente viu, né, nos exemplos anteriores, que o conjunto D aqui não tem nada em comum com C. Então, quando eu for fazer o outro, não vai encostar no C, certo? Só que agora eu quero a união, eu vou juntar todo mundo em um pacote. E na representação do diagrama, eu vou marcar todos. Então, eu coloquei todos os elementos. Mesmo que ele não tenha contato, mas como eu estou juntando, fazendo a união, a representação para o diagrama vai ficar assim. Na interseção é que fica vazio, que mostra que não tem nenhum em comum. Mas aqui eu estou juntando todo mundo. Ok? E vamos para o item C. Desculpe. Eu quero o E união F. Então, eu faço o diagrama do E, e a gente viu que o conjunto F
esse elemento está aqui dentro e não tem nenhum elemento fora, então ele está inteiramente dentro do E. Então, quando for fazer o diagrama do F, ele vai estar aqui dentro. E agora eu vou fazer a união. Então, se é a união, eu vou juntar todo mundo, não só esse que é a interseção. Vai ficar todo mundo aqui dentro. Tranquilo? Então, vamos para outra, que é a diferença de conjuntos. Essa vai dar um pouquinho mais de trabalho de entender, mas a diferença de conjuntos é formada pelos elementos que pertencem a um conjunto, ao primeiro que aparece, e não pertence ao outro conjunto. E a gente lê A menos B, e o símbolo é esse símbolo aqui, de menos mesmo. Certo? Então, os elementos que pertencem a um e não pertencem ao outro. Não vai fazer conta de menos não, viu? É que pertence a um e não pertence ao outro. Vamos ver aqui um exemplo. Está aqui o conjunto A, formado por 1, 2 e 3, e o conjunto B, formado por 2, 3, 7 e 8. E eu quero A menos B. Então, eu vou olhar o conjunto A, e desse conjunto aqui eu vou tirar todo mundo que está no conjunto B. Como assim? O conjunto A é formado por 1, 2 e 3, né? Aí eu vou... Então, ele é a referência. O primeiro que vem à esquerda é referência. O outro é que vai estar tirando. É como se fosse um casal, aí está o marido e a mulher, se separam. Aí um diz, eu quero que você tenha tudo, que me devolva tudo que é meu. Digamos que o B seja o que está se separando e ele está cobrando do A, né? Então, ele vai tirar o 2, ele diz, o 2 é meu, cai fora. Então, a gente risca esse 2 daqui. Ele vai dizer, o 3 é meu também. Aí risca, me devolva o 3. Devolveu. Ele vai dizer, o 7 é meu. Aí o A vai dizer, eu não estou com o 7. Então, ele vai dizer, o 8 é meu. Ele diz, eu não estou com o 8. Então, ele vai perder o 2 e o 3. Vai sobrar nele só o 1. Ficou meio doido, né? Mas vai entender. Ou outra forma de analisar é você olha os elementos que estão em comum, a interseção deles, e tira isso. Até é mais fácil, né? A gente já viu interseção antes. Qual é a interseção? Não é o 2 e o 3, os elementos em comum? Tira ele do primeiro, do A, vai sobrar só 1. Então, o conjunto A tinha 1, 2 e 3, tirando a interseção, fica só 1. E ele é que é referência, o primeiro que aparece é referência. Se o B tivesse aqui na frente, seria o B a referência. Se tivesse o C, enfim. O primeiro é referência, é o que aparece. Dá um exemplo aqui. Está o conjunto C, formado por 1, 2, 3, e o conjunto D, formado por 0, 4, 5 e 6. E eu vou querer C menos D. Então, observe que nisso aqui deu mesmo, porque não tem nada para tirar. Não tem nenhum elemento em comum, não tem nenhuma interseção aqui para eu tirar. Ou seja, o D vai dizer, me devolva tudo, e o C vai dizer, eu não tenho nada seu. Então, o C menos D vai ficar com 1, 2 e 3. Ele continua com os mesmos elementos. Agora, vamos fazer um exemplo, né, por diagrama. Aquele mesmo exemplo, botei os mesmos conjuntos. E eu quero o A menos B, o C menos D e o E menos F. Então, está aqui. Eu faço o diagrama do A, a gente viu que o B tem em comum, então ele passa por dentro, e agora eu quero o conjunto A menos o B. O conjunto A menos o B, o conjunto A é esse aqui, né? Menos o B vai ser só essa parte aqui, eu não quero nada que tenha a ver com B. Essa parte aqui que é a interseção tem a ver com B. Tem com A também, mas tem com B. Então eu vou querer só esses elementos. E a gente, observando aqui, tirando a interseção dele, né? O que tem em comum era o 5 e o 7. Então, tirando essa interseção no A, vai sobrar o 2 e o 12. Então, vai ter o 2 e o 12 aqui. Essa vai ser a solução. No item B, C menos D. Então, a gente viu que vai ficar assim. Só que, nesse caso, não tem nada para tirar, porque eles são conjuntos diferentes, né? Totalmente, são independentes. Então, vai ficar o C mesmo, inteirinho. E aí, vamos fazer o item C, que é o E menos F. A gente viu que era um dentro do outro, né? Só que eu quero o E tirando o F. Então, vai ter todos os elementos menos esse que está aqui dentro, que é o 3, que é a interseção deles, né? Do E e do F. Então, vai ficar 1, 2 e 4. Tranquilo? Vamos para um negócio aqui chamado complementar de um conjunto, que é a mesma ideia, só que tem um símbolo meio feio aqui, um C com uma letra embaixo, uma letra em cima. Às vezes está a letra embaixo e a letra grande aqui na frente também.
Mas isso significa a mesma coisa que a gente viu agora, ou seja, A menos B, né? Ou, como eu costumo dizer, é o de baixo menos o de cima. Só que o complementar só acontece se o B tiver contido em A. Se fosse que nem aquela letra C que a gente acabou de fazer, que tinha um 3 que estava, o conjunto F era formado só pelo 3, ele estava contido. E aí a gente pode fazer o complementar. Então, quando aparecer esse símbolo, você vai saber que esse conjunto aqui de cima ele está dentro desse de baixo. E para fazer a operação é só pegar o de baixo menos o de cima. Então, está aqui um exemplo, o conjunto A formado por 1, 2, 3 e o conjunto B formado por 2 e 3. Dá para ver que o conjunto B está contido nesse conjunto, porque todos os elementos do B estão aqui dentro, certo? Então, fica esse símbolo aqui, o A e B. Lembrando que pode estar o B embaixo e o A em cima. E isso vai ser diferente, né? Porque se o B estiver embaixo, vai ser B menos A. E aí você vai ter que usar o B como referência. Mas enfim, nesse caso aqui, se eu fazer o A menos B, tirar tudo que está em comum, vai sobrar só o 1 no A, né? Que a gente já viu. E outro exemplo é aquele que a gente viu, está o conjunto C, aqui formado por 1, 2, 3, e o conjunto D formado por 1, 2, 3. É o complementar, porque ele está contido, todos esses elementos aqui, 1, 2, 3, também está aqui dentro, só que nesse caso esses dois conjuntos são iguais. Então, quando eu fizer o complementar de C e D, ou seja, vai ficar C menos D, eu vou tirar 1, 2, 3 de 1, 2, 3, então não vai sobrar nada, a solução vai ser um conjunto vazio. Ok? A gente viu em todas as operações, né? Ainda falta fazer os exemplos, né, pelo diagrama de Venn do complementar. Mas é aquele exemplozinho tranquilo que a gente já viu, né? Tá o conjunto A aqui. Eu vou pegar um diferente. O conjunto A formado por 1, 2, 3 e 4 e o conjunto B formado por 2 e 3. Dá para ver que é complementar mesmo, porque 2 e 3 está contido aqui dentro e não tem nada fora, ou seja, o conjunto B está contido no conjunto A. Ou seja, quando a gente for fazer o outro diagrama do B, ele vai ficar aqui dentro, só que agora, né, aí vai ficar o A menos B, que eu quero complementar, de B em relação a A. Então, eu vou pegar os elementos do conjunto A e tirar esses elementos daqui de dentro do conjunto B. Então, vai ficar só os daqui fora, que vai ser o 1 e o 4, né, tirando o 2 e o 3. Ok? Agora sim, agora que a gente terminou o assunto, vamos fazer exercícios, algumas questõezinhas rápidas, porque o vídeo já está longo, mas para reforçar, porque esse assunto é super importante, cai em vestibular, em concurso, certo? E fica um videozinho quase completo, né? Vamos à questão. Sendo A, 2, 5... como é vídeo de exercício, eu vou botar a questão e eu recomendo que você pause o vídeo, tente resolver pelo que você já viu nesse vídeo, certo? E aí depois você dá play e acompanha comigo a resolução, porque matemática a gente sabe, né? Só aprende matemática tentando. Então vamos lá, conjunto A formado por 2, 5 e 8, conjunto B formado por 3, 4, 5, 7 e 8 e o conjunto C formado por 2 e 8. E o conjunto D formado por 5, 7 e 8. Determine, letra A união B. Tenta aí fazer. Vamos lá então. A união B. Então, união, lembra, é juntar os elementos. Então, vai formar um conjuntão formado por todos os elementos de A e B. Lembrando que tinha 5 e 8 nos dois conjuntos, eu não preciso repetir os 5 e 8, certo? Então, ficou esse conjuntão. Item B. Olha, já ficou mais estranho aqui, né? Tem até parênteses aqui. Então, nesse caso, a gente resolve primeiro o que está no parênteses e depois resolve fora. É igual àquela ideia que a gente fazia com aquelas expressões numéricas. Então, vamos lá. Resolvendo esse parêntese, o C união D é formado por 2, 5, 7 e 8, juntando o C e o D desse conjunto. E aí, agora a gente vai pegar esse aqui e juntar com o B. Então, vai ficar um conjunto ainda maior, né? Vai pegar esse e juntar com esse aqui. Então, vai ficar esse conjunto 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Ok? Vamos para a segunda questão. Dados A formado por 1, 3, 4, 5, 7 e 8 e B formado por 1, 3, 5, 6 e 9, C formado por 5, 6,
7, 8, 9, D formado por C, 9 e 10, pede-se B interseção C. Então, o que tem em comum entre o conjunto B e o conjunto C? Dá para ver que tem o 5, o 6 e o 9, né? Então, tem aqui um errozinho, falta o 9 aqui, porque esse 9 saiu aqui embaixo, aí na hora que eu digitei eu devo ter me passado dele. Mas a interseção vai ser 5, 6 e 9, viu? Adicione o 9 aí. Item B, uma expressão, dessa vez tem interseção e união. Então, lembrando, a gente vai resolver primeiro o parêntese, que no caso é B união D. Então, juntando B e D, vai ficar esse conjuntão aqui grande. E agora eu vou analisar o que fazer interseção, né? Porque tem uma interseção aqui fora do parênteses. Interseção com A. Então, vou olhar o que tem em comum aqui com o conjunto A. Dá para ver que tem um 1, que tem um 3, o 5 não, 4 não, 6 não, o 9 não. Então, só 1, 3 e 5. Ok? Vamos para a próxima questão. Terceira questão. E aqui, essa é um pouquinho diferente. Está o diagrama A e um diagrama B, né, formado com esses elementos, e ele quer que você faça a operação A menos B. O que é essa operação A menos B? Vai ser o item A, item B, item C, item D ou item E, nenhuma das alternativas anteriores aqui. Vamos lá, é A menos B. Então, eu quero esse conjunto A e vou retirar desse conjunto A o conjunto B. Então, vai sobrar quem? O 0, 1 e 4, que é a resposta do item D de dado. Beleza? E agora vamos para uma questão desse vídeo que já está muito longo. Já chegou nos 22 minutos. Então, vamos lá. Dados os conjunto A, o conjunto B, C e D, determine. Agora eu tenho uma expressão ainda maior, mais cabulosa. Tem todos os símbolos que a gente viu aqui, né? Tem interseção, união, complementar. E a gente sabe que complementar é o mesmo que fazer a diferença, né? Um menos o outro. Então, para resolver isso aqui, a gente começa primeiro com um parêntese, depois conchete, né? E se tiver chave, chave para o último. É a mesma ideia das expressões numéricas. Então, vamos lá. A gente só não usa muito chave, porque chave a gente usa para representar conjuntos. Então, geralmente é só parênteses e colchete no máximo. Então, enfim, vamos lá. Então, dentro desse parênteses, eu tenho que fazer a união de D com esse complementar aqui. Só que eu não tenho como juntar o D sem saber quem é esse cara aqui primeiro. Então, eu vou fazer primeiro esse complementar. Lembrando que o complementar é A menos B. E isso só existe se o B tiver contido em A. Vamos ver se está formado por A e B, né? Ou seja, o A e B está aqui dentro. Então, ele é complementar mesmo. Então, fazendo agora o A menos B, então vou pegar o conjunto A e tirar o que tem em comum, né? Que é o A e B. Então, vai sobrar só o C e o E. Então, ficou aqui o C e o E. Agora, eu vou pegar esse C e o E e vou unir com D para eliminar o parêntese. Então, unindo com o conjunto D, vai formar B, C, D, F e G, né? Juntei o C e o E com isso aqui. Agora, o parênteses foi embora, vamos resolver o colchete. O colchete agora eu tenho um C união com isso aqui. Então, eu vou pegar o C e vou unir com esse conjuntão aqui. Vai formar um conjunto ainda maior. Repare que eu estou repetindo o resto. Eu fico repetindo e só fazendo aquelas operações primeiro. Por exemplo, eu repeti aqui tudinho. Ó, A, interseção, abre, colchete, C, união. E resolvi só o A menos B. Depois fechei e uni tudinho. Igual que a gente fazia com as expressões lá no ensino fundamental. Então, unindo C com esse conjunto aqui, a gente tem esse conjunto grandão. E agora a gente vai fazer a interseção de A com esse conjunto. O que tem em comum de A com esse conjunto? O A não está, o B está aqui, está nos dois, o C está aqui nos dois e o E está aqui nos dois. Então, a solução vai ser B, C e E. Enfim, acabamos o vídeo. Até o próximo sábado.
tree.